Título 7 das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Capítulo 1 das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Multa. 4. Demissão. 5. Demissão a bem do serviço público. 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: inciso 1, abandono de cargo; inciso 2, procedimento irregular de natureza grave; inciso 3, ineficiência no serviço; inciso 4, aplicação indevida de dinheiros públicos; inciso 5, ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Parágrafo 1º. Considera-se a abandono de cargo ou não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Ex-vi do artigo 63. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que inciso 1, for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogo proibidos. Inciso 2, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4, praticar insubordinação grave. Inciso 5, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Inciso 6, lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à fiscalização. Inciso 9. Exercer a advocacia administrativa. Inciso 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Inciso 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Inciso 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro,
ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Inciso 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato de demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo. Inciso 1. Praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Inciso 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes: inciso 1. O governador. Inciso 2. Os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado e os superintendentes de autarquia. Inciso 3. Os chefes de gabinete até a de suspensão. Inciso 4. Os coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias. Inciso 5. Os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição de penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Inciso 2. Da falta sujeita a pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Inciso 3. Da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr: 1. Do dia em que a falta for cometida. 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde: 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ou ao da pena efetiva aplicada. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não corre: 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250. 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Parágrafo 5. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão de reconhecer a existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados com indisponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas.